Torna um casamento feliz. Você já parou para pensar nisso? A maior parte das pessoas, quando casa, está realizando um sonho. Mas, de repente, esse sonho se torna um pesadelo. Brigas atrás de brigas, desentendimentos. E a pessoa que você nutria admiração, agora é a pessoa que você não quer ver nem pintada de ouro. Para você ter uma ideia, desde a pandemia, os números de divórcios só aumentam. E diante disso, eu vim trazer algumas dicas que podem te ajudar a ter um relacionamento melhor, a defender o seu relacionamento e torná-lo mais saudável. E o primeiro passo que você deveria implementar no seu relacionamento é uma mentalidade do o que eu preciso mudar. Porque geralmente as pessoas sempre pensam no que o outro precisa mudar, mas nunca olha para o próprio umbigo. É sempre o outro que é insensível, o outro que é egoísta, o outro que não ouve, o outro que é narcisista, mas nunca olha para si. É como se a pessoa fosse um anjo e a outra pessoa um demônio. Mas nós sabemos que relacionamentos são muito mais complicados do que isso. Então, se você quer ter um relacionamento bom, você precisa entender também quais são suas fraquezas, o que você precisa mudar para ter um relacionamento melhor. E o segundo passo para você ter um relacionamento bom é a comunicação. Sem a comunicação, dificilmente você vai construir um relacionamento bom, porque muitas vezes nós copiamos modelos que nós tivemos em casa, do nosso pai, da nossa mãe, e muitas vezes esses modelos não são bons, porque ou são pessoas extremamente passivas, que não têm coragem de colocar o próprio ponto de vista, de dizer não, de colocar limites, ou são pessoas extremamente agressivas, que xingam, que gritam, que se impõem fisicamente, que estão sempre sendo debochadas, irônicas, e quando a gente copia isso e leva para o nosso relacionamento, isso acaba sendo um erro. E uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes é que nem tudo que a gente recebe de casa, a gente tem que copiar. E muitas vezes as pessoas nem percebem que estão copiando, só em terapia mesmo. E aí elas olham e falam, poxa, meu pai ou a minha mãe se comunica assim, eu realmente devo mudar isso. É como uma peneira. Nem tudo que vem da sua família você tem que deixar passar. Algumas coisas você tem que jogar fora. Então peneira bem e observa muito se você não está copiando a comunicação que não funciona. E se você mudar a comunicação dentro do seu relacionamento, pode ter certeza que a sua relação vai mudar para melhor. E o terceiro e quarto passo, eles estão interligados. O terceiro passo é entender que o seu parceiro tem necessidades diferentes da sua, porque ele tem uma história de vida diferente. E aqui é que muitas vezes os casais falham, porque você não entende ou não quer se fazer entender que a outra pessoa tem necessidades diferentes da sua, porque a outra pessoa cresceu num lar diferente do seu, um ambiente escolar diferente, e diante disso, ela é uma pessoa completamente diferente de você, e ela tem necessidades diferentes. E muitas vezes, os relacionamentos, eles entram em conflitos justamente porque um parceiro não entende as necessidades do outro. E se você for um pouquinho empático, você vai perceber que o relacionamento são trocas de necessidades. Você tem as suas necessidades e o seu parceiro tem as dele. E aí é que entra o quarto passo, a necessidade de fazer acordos. Por que eu disse que o terceiro e o quarto passos estão interligados? Porque o terceiro é entender que o seu parceiro tem necessidades diferentes. E o quarto é criar acordos de acordo com essas necessidades, porque quando você entende que a outra pessoa tem uma história de vida diferente, tem necessidades psicológicas, físicas e emocionais diferentes da sua, isso vai fazer com que você pense, poxa, como é que a gente vai fazer para que o nosso relacionamento ele não se torne uma quebra de braço? E a única forma disso acontecer é criando acordos, é entender que nós precisamos fazer com que os dois se sintam minimamente satisfeitos. É óbvio que nem todas as suas necessidades serão satisfeitas, nem todas as necessidades da sua parceira ou do seu parceiro serão satisfeitas, mas diante disso, você precisa fazer com que os dois se sintam minimamente bem para que o relacionamento ele não se torne uma quebra de braço. E o quinto passo é algo que os casais, eles falham muito, porque é algo que eles, no início do relacionamento, dão muita importância, mas que depois eles deixam de lado, que é o tempo de qualidade. Quando você está conhecendo uma pessoa, você quer passar o máximo de tempo com ela, você vai ao cinema, você vai ao parque, você acampa, você faz tudo o que puder por aquela pessoa para passar tempo de qualidade com ela. Só que conforme o tempo vai avançando, vocês vão se estabelecendo, vocês vão se deixando de lado, e isso acontece muito com os casais. E aí quando você chega na terapia e pergunta qual a última vez que vocês tiveram um tempo de qualidade, que não foi parar para ficar analisando boletos, e as pessoas simplesmente não sabem responder. Elas acham que tempo de qualidade é passar um domingo com a família, cheio de pessoas ao redor, mas tempo de qualidade enquanto casal, sair para jantar, ir ao cinema, um fim de semana diferente, e os casais eles simplesmente deixam isso de lado.
E essa cola emocional que é promovida justamente por esse tempo de qualidade, ele vai deixando de existir. E isso vai impactando tanto a intimidade emocional quanto a intimidade física do casal. O sexto e último passo, que é fundamental para você ter um relacionamento bom, é a validação. Nós precisamos nos sentir validados. Muitas vezes os relacionamentos acabam porque um parceiro não sente que é mais importante dentro daquela dinâmica e acaba saindo, justamente porque nós somos seres de grupos. Nós precisamos nos sentir importantes. O fato da gente viver em grupo é fundamental para entender por que a validação é tão importante. Porque lá na época pré-histórica, quando a gente começou a conviver em pequenas sociedades, cada pessoa precisava se sentir importante, se sentir que era uma ferramenta útil dentro daquele grupo. Então ela estava sempre buscando validação. Ela queria que as outras pessoas falassem para ela, poxa, você é importante dentro dessa dinâmica. Ela queria ser reconhecida. E hoje não é diferente. A maior parte das pessoas, todas as pessoas buscam ser importantes, buscam se sentir validadas. Independente do contexto, seja no contexto profissional, as pessoas querem ser vistas como profissionais de excelência, no contexto familiar, querem ser vistas como boas filhas, como bons filhos, como bons amigos, como bons parceiros. Então, as pessoas estão sempre buscando validação. E se você não valida ou não mostra para o seu parceiro ou para sua parceira que ele é importante para você, a pessoa vai se sentir menosprezada. E isso pode abrir uma porta gigantesca para esse relacionamento chegar ao fim. E para você que chegou até aqui, eu vou te dar 2 dicas práticas que vão te ajudar demais. A primeira delas é: peça feedback ao seu parceiro sempre que vocês tiverem um conflito sobre a sua linguagem corporal, o seu tom de voz, as palavras que você usou, para saber se você foi ou não agressivo, se a outra pessoa se sentiu atacada. Isso vai te ajudar demais. E sempre que vocês tiverem um conflito e você sentir que vocês estão passando o tom, peça tempo. Fale, olha, acho que a gente não vai conseguir resolver isso agora, a gente conversa sobre isso mais tarde, porque os dois vão estar mais calmos. A segunda dica é criar um grupo de WhatsApp com os acordos de vocês, que vocês podem sempre revisitar ou alterar esses acordos de acordo com as necessidades de vocês. E se você gostou desse vídeo, diz aqui abaixo o que você achou. Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal e ative as notificações. Aguardo você no próximo vídeo.